Saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor. É com muito prazer e alegria que nós anunciamos a nossa lição de número 10, que tem como título O Milênio, um tempo glorioso para a Terra. A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 ao 6. O nosso texto áureo está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz: que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A nossa verdade prática diz: o mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz e harmonia jamais visto. Meus amados, que tema maravilhoso é nós falarmos sobre o milênio. Um tempo glorioso para a terra. O reino de Jesus, que é o reino de Deus, ele inclui tudo que foi criado desde os céus até a terra. Porém, a terra é uma parte desse reino que o homem perdeu para Satanás. Na segunda vinda triunfante de Jesus, com poder e grande glória, Jesus virá para tomar a terra, pois a terra é sua propriedade, porque ele é o Criador e ele é o herdeiro. E assim nós temos na própria Escritura o Pai declarando: a volta de Jesus ocorrerá para que haja a expulsão de Satanás da terra, a fim de que os reinos deste mundo venham tornar do Senhor Jesus. O reino milenial será chamado legalmente o reino do Filho. Chegará o tempo em que a posição da Nova Jerusalém, aquela que vem de Deus, que desce de Deus, ela vai ficar sobre a terra num lugar definido. E assim a cidade que desce, e o seu lugar que será sempre acima da terra, a cidade terá luz proveniente do Cordeiro. E toda lâmpada que será colocada acima, que é a cidade, assim será no milênio. No milênio as nações andarão à sua luz, andarão debaixo da lâmpada que é o Cordeiro. É por isso que a cidade ficará sempre em cima da terra. A razão é esta que as nações andarão à sua luz. No milênio, o Filho de Deus será adorado. A ordem de Deus aos anjos continuam, e a toda a criação, Hebreus 1:6, será ordenado no tempo do milênio que toda a criatura venha adorar de igualdade ao Pai, ao Filho. É só ler Apocalipse capítulo 5, nós vemos que toda criatura adora aqueles que está sentado no trono e ao Cordeiro. Enquanto a igreja nos céus adorarão eternamente a Jesus, as nações no milênio serão convidadas a adorar o Filho em Jerusalém, aqui na terra. Haverá advertência quanto à adoração no milênio. A advertência será: beijai ao Filho. O reino de Cristo na terra será cristocêntrico, será um governo verdadeiramente do seu Cristo. Haverá leis no reino milenial, e as nações terão essas leis a partir do reino de Cristo vindo da Nova Jerusalém. Cristo reinará sobre eles como Rei dos Reis. Os reis da terra aprenderão com as leis vindas da Nova Jerusalém, onde a igreja estará em ação como reis. A igreja glorificada agora terá o direito de trabalhar sobre os reis no milênio, a fim de estabelecer estas leis no governo de Cristo. Serão trabalhos de instrução, que deverá ser passado principalmente aos sacerdotes da nação de Israel no milênio. Nesse tempo, Deus restaura o sacerdócio levítico, ou seja, israelita, sempre com leis
que sairá da nova Jerusalém celestial. Então Jesus, o rei, regerá todas as nações, tanto no início como continuará regendo durante todo o milênio com vara de ferro. A terra terá a justiça de Cristo. Irmãos, o que é milênio? Milênio serão 1000 anos sabáticos que a terra passará por um processo de descanso. Em toda a história nunca aconteceu o milênio. Então a terra vai experimentar nesse tempo exatamente o que está sendo cobrado em Salmo 67, versículo 6. A terra precisa dar os seus frutos. E 1000 anos de paz e de frutificação será apenas o começo desse reino, porque o reino de Cristo é eterno. Após os 1000 anos do governo milenial de Cristo como Rei dos Reis, este reino não passará outro, será eterno. Nesse tempo cronológico, terreno deixará de existir. Após o último teste para a humanidade, Satanás será lançado no lago de fogo. E quem se manter fiel será aprovado e a sua eleição será garantida. Vão entrar na eternidade do reino do seu Filho. A eternidade do reino será um jubileu. Esse jubileu será representado no governo milenial e após será para sempre o governo de Cristo. Então o milênio será 1000 anos sabáticos, que a terra ainda não passou por esse período, mas que a terra deverá passar, ter esses 1000 anos de paz, e após o jubileu, que representa a eternidade com Cristo para sempre. Haverá sim liberdade eterna em Cristo, um tempo de herança, de recompensas e de santidade. Será nós todos alimentados com alimento novo durante a eternidade. Jesus sabe muito bem sobre o que está em Levítico capítulo 25, a respeito de ano sabático e sobre o jubileu, que faz parte da lei. Pois a terra foi dada aos filhos dos homens, porém Adão entregou, por causa do pecado, a Satanás. E em toda a Bíblia nós vemos de Gênesis e Apocalipse, falando, registrando a respeito do resgate dos homens e da terra. Cristo, que é o nosso irmão, que foi necessário se encarnar sem pecado, diante de uma humanidade caída que nós vivemos, Jesus teve o suficiente no requerimento do resgate, que era o seu próprio sangue inocente. E na cruz do Calvário, ao morrer, ele paga o preço dos homens e da terra. Os homens são libertos do poder de Satanás, todos aqueles que creem em Cristo. E a terra será resgatada durante o reinado milenial. Então, Jesus paga o preço do resgate, tanto dos homens como da terra. E o poder de Satanás será retirado durante o milênio. Satanás deverá ser expulso. Isso antes do milênio. Ele terá que ir para o abismo. E assim acontecerá o milênio. Satanás deverá ser expulso porque durante 7 anos de grande tribulação, aonde houve a abertura dos 7 selos, das 7 taças, das 7 trombetas. E agora, na segunda vinda de Jesus em glória, que estudamos na lição passada, o Cordeiro virá mostrando a grande ira do Cordeiro e o poder do grande leão da tribo de Judá. Então Jesus virá contra Satanás, lançará no abismo e lançará o falso profeta e a besta lá
no lago de fogo. A terra voltará nesse momento a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso temos toda essa história apocalíptica, a fim de trazer o seu verdadeiro clímax, que é o rompimento dos selos, a declaração de guerra a Satanás na sua segunda vinda e a instalação do seu governo milenial. Entre o milênio, antes haverá uma guerra e depois haverá uma outra guerra. A primeira será a luta contra o Filho de Deus, contra Jesus, no Armagedon. Isto será antes do milênio, na segunda vinda de Jesus em glória. Porém, quando terminar o milênio, haverá a segunda guerra, ou seja, a guerra de Gog e Magog. Esta guerra será no final do milênio. Será uma guerra contra o Pai e contra o Filho. Salmo capítulo 2, versículo 2. Será a guerra final, que todos nós sabemos de como será isto lá em Gog e Magog. Haverá nações no final do milênio que vai se rebelará contra Cristo, contra o governo de Cristo na terra. Essas pessoas que vão se rebelar, essas pessoas que vão guerrear, serão levantadas por Satanás, porque Satanás nesse período estará solto depois do milênio. E será a última prova que a humanidade passará aqui na terra. Portanto, os que nasceram nesse período, essa nova geração deverá ser provada a sua fidelidade. E muitos que nunca se submeteram a Cristo voluntariamente serão destruídos e não serão eleitos. Satanás agora tem pouco tempo e Jesus lançará ele no lago de fogo, que é o inferno propriamente dito. Já o anticristo e o falso profeta, que não passaram pelo trono branco, mas que antes do milênio ele havia sido lançado definitivamente no lago de fogo, encontrará depois de 1000 anos o dragão, que é a antiga serpente que enganava as nações. E agora juntos, os três estarão eternamente atormentados no fogo do inferno, com um terrível mau cheiro de enxofre. Estão totalmente conscientes, vivos em tormentos, de onde jamais sairão dali. Será a eternidade do seu tormento. Prova é esta que a besta e o falso profeta passaram 1000 anos sendo atormentados, vivos, e não foram destruídos pelo fogo. Quando Satanás foi lançado depois de 1000 anos, eles ainda estavam vivos, continuando ainda em tormentos. E assim será para todo sempre. Haverá ressurreições antes do milênio. Todos os que compõem o grupo da primeira ressurreição, desde o grupo dos primogênitos ressuscitados na morte de Jesus, conforme Mateus 27, 52, até aqueles últimos que serão os mártires da grande tribulação. Estes farão parte do governo de Cristo durante 1000 anos. Isto é, os que governarão com Cristo como reis, a contar de todos os justos do Antigo Testamento, que são os heróis da fé, chamados da igreja dos primogênitos inscritos nos céus, também todos os do arrebatamento da igreja, depois todos os mártires do período da grande tribulação, que foram ressuscitados quando Jesus voltar em glória, todos estes farão parte do reinado de Cristo sobre a terra. Estes jamais deixaram manchar os seus corpos com sinais demoníacos, isto é, não trocaram o selo de Deus por nenhum sinal satânico. Quem for ímpio passará o tempo da humanidade aqui na terra no céu. Enquanto a humanidade passa gerações e gerações, quem for ímpio, a sua alma estará no céu Hades todo esse tempo, e só sairá dali para juízo no trono branco, para a condenação. Isto é,
eles farão parte da segunda ressurreição, que é a segunda morte, que é o lago de fogo. Hoje, portanto, quando um salvo morre, a alma, ela vai para a Nova Jerusalém. Mas no tempo de Davi, antes de Jesus morrer, a alma ela ia para o seio de Abraão. Agora, por meio de Cristo, Cristo transferiu, após morrer e ressuscitar, todas as almas que estavam exatamente no céu Hades, na parte do seio de Abraão, ele transferiu para o terceiro céu, o mesmo lugar para onde foi o primeiro membro da igreja de Jesus, aquele ladrão da cruz que se arrependeu quando ele morreu. Porém, Jesus morre primeiro, garantindo e dando direito a ele de ir ao paraíso. Veja, irmãos, que as portas do Hades, que não prevalecerão contra a igreja, ela passou a estar em atividade quando Jesus morre na cruz, e não quando Jesus vai à sepultura. Assim sendo, o ladrão, quando morre depois, tem direito, pela morte de Jesus, primeiramente, antes do ladrão, agora deu direito a ele de ir ao paraíso. Isso é provado em Mateus 27, 52, que quando Jesus morre, muitos que estão no pó da terra ressuscitam para a glória de Deus. O reino milenial é visto nas parábolas, principalmente na parábola do trigo e do joio. Sim, ali Satanás lança sua semente no campo de Cristo, que é o reino milenial na terra. As sementes serão pessoas que vão sobreviver ao Margedon. Este joio, que será semeado pelo diabo, antes do diabo ser lançado no abismo, este joio estará no coração dos homens. São pessoas carnais que não aderiram à besta, mas portanto entraram no milênio. Então, quando o diabo semeou o joio? No período da grande tribulação. Os restantes sobreviventes, que na maioria serão mulheres e crianças, pois os homens morrerão, na sua maioria, na grande batalha do Armagedon, então esse joio também será lançado dentro do reino milenial, porque foi lançado a semente no coração dos homens no período da grande tribulação. Porém, no período dos 1000 anos, Jesus limpará este joio. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Somente no fim dos 1000 anos do reinado de Cristo, o diabo lançará novamente a sua semente maligna e enganará muitos, porque ele será solto da prisão, lá do abismo. Isto é, ele trará a sua semente no campo de Cristo, que é o milênio aqui na terra. Então, quando é que o mundo tornou-se a ser do Senhor Jesus? No milênio. Então o diabo semeará no final e no início do milênio a sua semente. Diferente de hoje, por exemplo, a parábola do bom semeador. Hoje o campo é do diabo, porque está escrito que o mundo jaz no maligno, vós tem por pai o diabo, o mundo está enganado pelo diabo, e assim os corações da humanidade estão duros, os corações estão cheios de espinhos, e o evangelista que semeia a boa palavra é quem leva a boa palavra, que é o semeador. Portanto, no período do milênio, o campo é de Cristo, e quem vai semear é o diabo, nos corações dos homens antes do milênio e após o milênio. Quem será o rei no milênio? Cristo. Este será o rei para todo sempre. Tanto na Nova Jerusalém, como no milênio. A vontade de Deus será cumprida, tanto no céu como na terra. A princípio, Jesus vai governar a terra por 1000 anos, para limpar de todo o joio que foi semeado pelo diabo no período da grande tribulação, que estará no coração dos homens. Serão homens carnais que estarão durante o milênio, Jesus limpando todos os homens com a sua palavra.
todo o joio será ceifado no final de tudo, porque Jesus enviará os seus anjos para retirar o joio do meio do trigo. E no final do milênio, na guerra de Gog e Magog, é exatamente que esse joio será tirado, porque Jesus passará para o estado eterno do reino de Deus. No milênio, a geração velha vai dar lugar a uma nova geração, que deverá ser eleita ou não no final do milênio, a fim de entrar para o estado eterno. Quem estiver camuflado de joio vai perecer na batalha final, a última batalha da terra. Quem vai ser eleito no final dos 1000 anos? Aqueles que ficar do lado de Cristo. As pessoas que nasceram no milênio passarão por um período de escolha entre Cristo e Satanás, que estará solto, antes de eles entrar para o estado eterno. A chegada da Nova Jerusalém, que ficará sobre a terra, abalará a estrutura do universo. O novo céu e a nova terra serão estabelecidos. Será um processo de limpeza da terra durante 1000 anos. O trono do Senhor Jesus, que está na Nova Jerusalém, ele é móvel e pode ser transportado para a Jerusalém terrena e pode voltar a Jerusalém celestial. Justamente porque o trono é móvel, tem rodas, e são os anjos que trabalham na ornamentação. São os anjos que organizam os tronos. Daniel capítulo 9. Louvado seja Deus. Como é o reino, irmãos? O reino é do filho do amor do seu pai. Então, neste reino, o trono do Pai permanecerá na Nova Jerusalém, porque no reino milenial, o reino é do filho do amor do Pai. O início do milênio será marcado pela 7ª trombeta do Apocalipse. Apocalipse 11:15. Será plantado por Cristo o verdadeiro trigo, mas no fim do reino, o joio será colhido. Isto é, os peixes maus serão separados, como aconteceu com os cabritos separados das ovelhas no período do julgamento das nações. Que Deus abençoe. Amém.